Boa noite. Feliz sábado. Estou aqui mais uma vez e é sempre muito bom, atender ao chamado de Deus para estar aqui nessa igreja. Os meus amigos aqui, João, Patrícia, Mari, tantos outros, aqui, e estar com a família MM mais uma vez, É sempre muito bom a gente poder estar na casa de Deus, começar um sábado, já nesse momento já maravilhoso do sábado, já abrindo a palavra de Deus. E hoje, dia 2 deste livrinho aqui, que eu acho que vocês têm, Esse livrinho maravilhoso aqui, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a promessa do Espírito Santo. Ontem nós aprendemos que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo nos conduz, que ele nos guia, que ele nos orienta, que ele é um amigo, não é verdade? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a promessa dele nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Ou seja, como ele atuou no passado, como ele atua hoje no presente e como ele vai atuar ainda muito mais eficaz no futuro. Eu lembro de uma história de um menino que estava com seus pais, e esse menino, ele estava no carro dos seus pais, e esse carro sofreu um acidente muito grave, e esse menino veio a perder os seus pais. E como um órfão, ele foi colocado, não tinha parentes, num orfanato. E nesse orfanato ele tinha tudo, tinha comida, ele tinha boas roupas, tinha educação, tinha regras também, mas ele sentiu falta de uma coisa que ele não tinha. Ele não tinha amor, ele não tinha colo, porque não eram os pais dele, não era a família dele, então ele não tinha isso. E eu lembro que, com essa história, eu me lembro lá de João 14:8, que Jesus fala para nós uma promessa muito importante: eu não os deixarei órfãos. Repitam de novo: Jesus diz que não nos deixará órfãos. Essa promessa é real através do Espírito Santo. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Jesus, ele conhece o vazio da alma humana. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece aquilo de mais íntimo pelo que tu chora. Quando tu chora, talvez no chuveiro, para que ninguém mais perceba, mas ele está lá e ele percebe o porquê você chora. Ele conhece o teu íntimo. E como ele conhece o teu íntimo, ele quer te ajudar. E por isso que o Espírito Santo, ele nos conduz para mais perto de Cristo. Por isso, pouco antes da cruz, ele olha para os discípulos que estavam confusos, com medos, e faz uma promessa carregada de amor, que é: não vos deixarei órfãos. Essa promessa não aponta apenas para um futuro glorioso, mas ela também aponta para uma presença real e viva e transformadora no dia de hoje, na noite de hoje. O Espírito Santo está neste momento aqui conosco, nesta igreja, e com todos aqueles que o buscam, porque ele é a ligação que nós temos até Cristo. Quando você está em dúvida sobre alguma coisa, sobre devo fazer isso ou não devo fazer isso, quem guia você, quem conduz você, aquela voz que você ouve dizendo faz o certo, não faz o errado, é o Espírito Santo. É ele que está te conduzindo. Quando a gente ouve o Espírito Santo, nós nos tornamos mais parecidos com cidadãos do céu. Nós estudamos na lição da semana passada a cidadania celestial, e eu gosto muito desse tema, porque quanto mais eu me parecer com Cristo, mais apto eu vou estar a poder estar no céu, a ser considerado no livro da vida como um cidadão do céu. E esse é o trabalho do Espírito Santo, na tua e na minha vida, te conduzir para este caminho. Cristo, ele é o centro da promessa. O Espírito, ele não vem para ocupar o lugar de Jesus, mas ele vem para tornar Jesus presente em nós e em nossas vidas, conduzindo-nos ao arrependimento, à conversão e a uma vida santa. Eu encontro isso em João 16, do 8 ao 14. O Espírito Santo vem fazer um trabalho, dar continuidade ao trabalho de Cristo. Cristo fez o trabalho dele, o Espírito Santo reconduz para o próprio Cristo, que é a salvação, que é quem morreu por nós. Então nós vamos ver agora os 3 tempos verbais desta promessa. O primeiro tempo é o cumprimento da promessa no passado, o Espírito que desceu. Mais ou menos 50 dias após Jesus ter ressuscitado, aconteceu isso. A promessa de João 14:8 teve seu primeiro cumprimento visível no dia do Pentecostes. E lá, em Atos 2:4 fala assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu gosto muito de Atos,
Eu já usei esse verso, esse capítulo, na verdade, muitas vezes, porque em Atos eu percebo uma coisa muito importante para o Espírito Santo estar atuando. Alguém chuta dizer o que tem lá em Atos que é muito importante? Ação, próximos. Ação, é bom. O que mais? Alguém dá um chute? Mateus? União. Eles estavam todos unidos com o mesmo propósito. Eles estavam todos unidos no mesmo espírito. Eles eram unânimes. E a gente sabe o que aconteceu com um casal que não foi unânime, na verdade, com Ananias e Safira. Mas todo o resto, 99,9%, estavam unânimes no mesmo espírito, na mesma fraternidade. E aí o Espírito Santo atuou com força, com poder. Eu acho isso muito importante, porque uma igreja só pode ser vencedora, a igreja da Natal só pode ser vencedora, o AMM só pode ser vencedor quando todos nós estivermos unidos, no mesmo propósito, na mesma vibe, como diríamos hoje em dia. Pedro talvez falaria assim, na mesma vibe. Quando nós estivermos na mesma vibe, um com o Espírito Santo, um com Deus, Ele vai atuar em nós. E talvez as tuas palavras não precisam, você não vai nem precisar falar. A tua vida vai mostrar o Deus que tu serve. A tua vida vai mostrar o Cristo que tu serve. E vai levar pessoas a conhecer Jesus. Amém? Como eu tinha dito, 50 dias após a ressurreição de Cristo, homens que antes foram amedrontados se tornaram testemunhas corajosas. Pedro, que tinha negado Jesus por 3 vezes, agora o proclamava com mais ousadia. Aquele mesmo Pedro que traiu a Cristo, que a Noite comenta que ele falou palavras obscenas que ela nem poderia comentar. Aquele mesmo que traiu e negou 3 vezes, agora era um homem cheio do Espírito Santo, um homem transformado. Mas existe um fator aí. Ele se deixou ser transformado. Ele se arrependeu, ele ouviu a voz do Espírito Santo, se arrependeu e permitiu o quê? A transformação. Diferentemente de Judas, o Espírito de Profecia fala que os 2 traíram a Jesus da mesma forma, mas um teve remorso e o outro teve arrependimento. Que quando a gente erra, nós possamos estar no mesmo time de Pedro, de ter arrependimento sincero, ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, para que Ele possa atuar em nossos corações. Então antes, homens simples começaram a falar em línguas que não aprenderam, mas que foram dadas e concedidas pelo Espírito Santo. Corações endurecidos de todas as autoridades se quebrantaram e cerca de 3.000 pessoas se converteram a Deus. Amém? Eu estava conversando com alguém, acho que foi ontem, no primeiro dia, e eu falei assim, já pensou você estar num lugar e 3.000 pessoas se converterem a Deus pelo que tu está falando, pelo que tu está fazendo? A gente não consegue hoje imaginar, porque hoje em dia as metas de batismo são pequenas, mas imagina só no momento que o Espírito Santo começar a atuar em nós de tal forma que cada um de nós aqui vamos trazer 3.000 pessoas para conhecer a Deus. Já pensou que interessante? Aqui nós somos enquanto 60 mais ou menos. Imagina só que maravilha vai ser isso. E esse dia não está longe, meus irmãos. A gente tem percebido pelas notícias que esse mundo ele está chegando bem perto daquilo que Mateus 24 fala muito. Guerras, rumores de guerra, isso aí já está há muito tempo, já está saturando na verdade. E nós estamos chegando muito próximo da volta de Jesus. Só que antes da volta de Jesus, o profeta Joel falou que Deus vai derramar de sobremaneira o seu Espírito sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que aceitaram a Ele. Então nós estamos chegando muito perto. Só que eu devo me preparar todos os dias, ouvindo a voz de Deus. Todos os dias eu devo estar apto a receber, para que quando houver a chuva serôdia, eu receba ela e me encha do Espírito Santo. Amém? O Pentecostes marca o nascimento da igreja cristã, mas acima de tudo ele revela o poder de um Cristo vivo, agindo por meio do Espírito, pois onde o Espírito Santo atua, há arrependimento, como eu mencionei na vida de Pedro, a conversão real e transformação visível. Nós vemos na vida de Pedro esses 3 elementos: arrependimento, conversão e transformação visível, onde Pedro pregou para muitas pessoas. Não só Pedro, aqueles outros discípulos que abandonaram Cristo ao pé da cruz, eles se transformaram em pessoas muito mais aptas, muito mais poderosas no Senhor.
com muito mais ousadia. E às vezes nós estamos amedrontados. Só que Deus não quer que você fique amedrontado. Deus quer que você busque o Espírito Santo, para que você saia daqui com ousadia, para que você pregue o Evangelho de forma intrépida, que você pregue o Evangelho de forma firme. Ah, mas eu não sei pregar. Não é pregar de estar aqui na frente. Há muitos dons do Espírito, a gente vai estudar até amanhã sobre os dons, os frutos do Espírito. Há muitos dons. Alguém tem que estar na recepção, e alguém tem um dom muito melhor do que eu tenho de estar na recepção. Alguém tem o dom de cantar, que eu com certeza só canto em coral, não tenho o dom de cantar. Mas são muitos os dons. E Deus pode usar cada um de vocês com os seus dons. Alguém sabe fazer, essa igreja nem é conhecida por juntar panela, né? Alguém sabe fazer comida muito maravilhosa aqui atrás, né? Então, sempre tem alguém que tem um dom e pode colaborar com a obra do Senhor. Pode fazer uma marmita para as pessoas carentes. Você tem dom. Pelo menos um você tem. Eu não acredito que exista uma pessoa aqui hoje presente que não tenha pelo menos um dom. E alguns talvez muito mais. Não é verdade? O segundo ponto, o cumprimento da promessa no presente. O Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo nos lembra que essa promessa não ficou restrita apenas ao passado. Lá em Efésios 1, capítulo 1, do verso 13 a 14, ele fala que, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados é separados para Cristo. Hoje o Espírito Santo atua como selo, garantia e penhor da nossa salvação. O selo identifica o pertencimento. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. O penhor é a garantia que aquilo que Deus começou, Ele irá completar. Ele vai completar a boa obra em você. E o batismo na água é um ato visível de fé, mas o batismo do Espírito Santo é uma obra interior, contínua, diária, que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento e nos molda à imagem de Cristo. Isso está lá em Romanos 8, verso 29. Quando você for se permitir ser moldado pelo Espírito Santo e se parecer um pouquinho mais com Cristo, as pessoas notarão isso e que vão querer saber por que você é diferente, por que você tem um brilho diferente, um sorriso diferente, um olhar diferente, e você vai servir como ponte para apontar para Jesus Cristo. Esse é o meu e o teu papel. Nós, como motociclistas, apontamos para Cristo com aquilo que a gente mais gosta, com as nossas motos, com o nosso capacete, com nossos coletes. Você, como igreja, vai fazer do seu jeito, com o seu dom. Mas todos são capazes de apontar para Cristo através da sua vida. O mundo, ele está cheio de blá blá blá, de conversa, de muito falar. Ele quer ver ação. Ele quer ver Cristo em ti. Ele quer ver Cristo em mim. Ele quer ver Cristo na igreja Natal, no AMN, a tal ponto que as pessoas olhem para nós e queiram ser parecidas com nós, queiram conhecer o nosso Deus, e elas também vão servir de ponte para outras pessoas, e assim vai indo. Esse é o Espírito Santo que habita em nós. Ellen White, ela fala em Atos dos Apóstolos, na página 16, a cada manhã ele lhes concede a presença do seu Espírito Santo, com seu poder vivificante e santificador, todas as manhãs. A Bíblia também fala que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Sabe quando você erra? Amanhã é um novo dia. Comece de novo, comece no Senhor. Evite errar. Faça de tudo para se desviar do mal. Eu lembro de Jó, que Jó, ele tinha algumas características, e uma delas é que ele se desviava do mal. Será que nós, como pessoas, como cristãos, estamos nos desviando do mal ou estamos justamente indo para o mal? Nós temos que pegar sempre a estrada correta. Jó, se fosse um motociclista, certamente era um homem que pegaria a estrada correta. Ele se desviaria do caminho ruim, ele se desviaria do mal, ele se desviaria de um lugar que quebraria sua moto, que quebraria sua vida espiritual. Então nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo habitando em nós, devemos desviar-nos do mal. Onde o Espírito Santo habita, não há comodismo espiritual. Há vida devocional, santificação diária e cooperação com Deus. Ou seja, quando você vive com Cristo, através do Espírito Santo, você
se torna uma pessoa que faz o seu devocional, você se santifica diariamente e você coopera com Deus. Tem um verso que diz, né, ir aonde Deus mandar, não é? Acho que é dos bravadores, né? Daniel, um dos bravadores, sabe? Ir aonde Deus mandar. Você se torna um cooperador, um braço de Deus na terra. Indo para o terceiro e último ponto desta noite, o cumprimento da promessa no futuro, o Espírito que vai ser derramado. O profeta Joel anuncia algo ainda maior. Em Joel 2, 28 a 29, ele fala o seguinte: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa está no futuro, está no nosso futuro, só que ela começa hoje. O nosso futuro com Deus começa hoje. Até porque eu não sei o dia de amanhã, não é verdade? Eu não sei se, eu não posso dizer com certeza de 100% que amanhã eu estarei vivo, não é verdade? Ninguém pode. Então a meu caminhada com Deus vai começar no dia de hoje, para que Ele possa derramar o seu Espírito sobre mim. A Bíblia e o Espírito de Profecia apontam para um derramamento especial do Espírito nos últimos dias, simbolizado pela chuva serôdia, preparando o povo de Deus para a volta de Cristo. Em Serviço Cristão, página 91, fala: até o fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Será que temos sido a verdadeira igreja? A verdadeira igreja, aquela que ama sem medidas? Até mesmo no estudo de amanhã nós vamos ver um pouco sobre isso. A característica do povo de Deus é o amor. É um amor incondicional, é ser mais semelhante a Cristo. Cristo amou até os últimos momentos aqueles que me perfuraram, aqueles que me feriram, aqueles que traíram, aqueles que lhe abandonaram ao pé da cruz. Será que nós temos essa capacidade de amar dessa forma, dessa medida? É uma reflexão. Se eu ainda não faço isso, se eu ainda não posso isso, então eu tenho que começar. Eu tenho que orar: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Como eu posso fazer para ser essa pessoa mais semelhante a Jesus Cristo? Amar sem medida. Mas essa promessa futura não é automática, ela está condicionada a corações quebrantados e a vidas consagradas, a uma igreja em harmonia com a obra de Cristo, como eu mencionei antes. Essa promessa, ela é condicional. Ela depende mais de nós do que da parte de Deus, porque Cristo já fez tudo por cada um de nós, não é verdade? Cristo precisa fazer alguma coisa? Não precisa. Ele já veio, já morreu, nós já temos o cheque em branco para entrar no céu. Já foram pagos nossos pecados. Eu só preciso aceitar essa graça. Só isso. E aceitar essa graça é viver uma vida mais semelhante a Jesus Cristo. Então, nessa noite nós concluímos algumas coisas. Que a promessa do Espírito Santo, ela segue uma linha clara. No passado ele foi derramado, no presente ele habita e sela aqui em busca de verdade e de coração, e no futuro ele será derramado em plenitude. Jesus não nos deixou órfãos, como na história daquela criança. Ele não vai nos deixar órfãos jamais. Em nenhum momento da tua vida. Da última vez que eu estive aqui, que eu preguei aqui no sábado, eu lembro que eu falei das pegadas na areia. Não sei se tu lembra, Johnny. Vocês lembram? Aquele quadro, para mim, ele é muito importante, porque ali, quando tu olha para aquele quadro e tu vê só um par de pegadas e a pessoa pergunta assim: pá, mas foi nos piores momentos que tu me abandonou, Senhor. E Jesus olha nos olhos da pessoa e diz bem assim: não, foi nesses momentos que eu te carreguei no colo. Então saiba que naquele pior momento da tua vida, do abandono, da dor, da doença, Jesus te carregou no colo. Amém? Amém. Jesus te carregou no colo. A gente tem que aprender a ter essa noção. É difícil a gente às vezes pensar assim: parece que eu estou sozinho, parece que minha oração não passa desse teto. Mas a verdade é que Ele te carrega no colo nesses piores momentos. E apesar de nós pensarmos que a nossa oração não passa do teto, ela chega com gemidos inexprimíveis até o trono de Deus, porque o Espírito Santo leva até lá. Amém? Nesta noite, meus irmãos, eu digo a vocês que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina a ser compreendida, mas é uma pessoa divina a ser recebida diariamente em nós. Nós, eu digo eu, você, a igreja. Porque hoje o Espírito Santo está nos chamando para um arrependimento sincero, para uma conversão genuína e para uma vida centrada em Jesus Cristo. Uma vida
que leve outras vidas ao pé da cruz, que leve outras vidas a conhecer esse Deus que nós conhecemos. A promessa do Espírito Santo deve se cumprir na sua vida. Ela está se cumprindo na sua vida? Tá, tem que começar a se cumprir então hoje. Amém? Se desejarmos não mais viver como órfãos espirituais, mas hoje, como filhos cheios de amor e do Espírito Santo, este é o momento de dizermos em nossas vidas e em nossos corações: vem Espírito Santo e habita em mim. Eu quero que você faça morada na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, para que eu tome as decisões que levam para a vida eterna. E quando você fizer isso diariamente, aos pouquinhos, você vai perder o seu eu. E o Espírito Santo vai começar a dominar você, a preencher você, e fazer você ter as melhores decisões. Decisões para uma vida eterna. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Bendito és tu, Senhor, que nos deixaste o Consolador, o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos e pudéssemos andar neste mundo, Senhor Deus, de trevas, com a mão poderosa e iluminadora do Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que abençoe agora esta igreja, as pessoas que vão para os seus lares, proteja-as no caminho até a sua casa, Senhor Deus, e que amanhã também dê um bom despertar para elas, para que elas possam estar aqui, Senhor Deus, para te render graças e louvor e aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, essa pessoa tão importante da divindade, que quer estar presente em nossa vida 24 horas do nosso dia, Senhor Deus, nos orientando, nos tornando cada vez mais um cidadão do céu. Te peço todas essas coisas, não merecendo nada, mas pelos méritos doloridos que Cristo adquiriu na cruz. É em nome dele que eu peço. Amém. Amém. Confesso que eu sou meio chorão e fico muito emocionado. Porque em algum momento eu conversei com Deus, eu disse assim: Deus, eu preciso de alguns momentos, eu preciso sentir novamente o poder do Espírito Santo. E Ele vai direcionando, vai dirigindo a gente para que a gente possa ter esse contato com Ele.